É bom estarmos juntos para outra vez estudarmos a palavra de Deus. Cada dia, cada manhã, todas as manhãs, na primeira hora do dia, nós devemos buscar o Senhor, ter comunhão com o Senhor, porque assim Deus vai nos reavivando, né? Deus vai transformando a nossa vida. É bom estar contigo no programa Reavivados por Sua Palavra, que é um programa da TV Novo Tempo e que é também vinculado pela internet no canal do YouTube, youtube.com/reavivados por Sua Palavra NT. Que bom estar com você, que bom estarmos juntos, e eu queria agora orar contigo, lembrando de que você pode seguir-nos no Instagram, no Facebook ou no Twitter, no endereço PR Evandro Fávero. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, acompanha-nos, siga-nos em todos os momentos com a Tua graça, com as Tuas bênçãos, e nos dá sabedoria para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, Oséias capítulo 5, ele fala do juízo de Deus contra os sacerdotes, o povo, os príncipes de Israel, por seus múltiplos pecados, e também até que eles se arrependam. Então, há várias lições aqui. Eu quero começar lendo com você o verso 1, que diz assim: Ouvi, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, dai ouvidos, ó casa do rei, porque esse juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida em Tabor. Há um apelo, né? Dai ouvidos, preste atenção na mensagem. É provável que Mispa, que é mencionada aqui, se refira a Mispa de Gileade, localizada em território israelita, lá no leste do Jordão. O Monte Tabor se situa no Reino do Norte, a sudoeste do Mar da Galileia. Quanto aos termos laço e rede, os líderes de Israel, especialmente os sacerdotes, haviam promovido a adoração pagã, tanto em Mispa como em Tabor, levando assim o povo à destruição. Ou seja, o que o texto está dizendo, em primeiro lugar, é: nós precisamos prestar atenção no que Deus fala a cada um de nós. Presta atenção, diz o texto, dai ouvidos. Em segundo lugar, de que nós colhemos o que nós plantamos. Percebe que essa expressão, colher o que plantamos, várias vezes se repete nas Escrituras, porque Deus quer nos ensinar que nós devemos prestar atenção naquilo que nós fazemos, nós devemos ter prudência e ter excelência. São palavras que devem fazer parte do nosso estilo de vida. No versículo 2 diz assim: Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Aqui os transviados provavelmente eram os líderes, os sacerdotes que tinham se rebelado contra a autoridade de Deus e rejeitado os seus mandamentos, né? A matança talvez é uma alusão a atos de violência ou a sacrifícios pagãos, que é mencionado aqui. Depois o verso 3 diz: Conheço a Efraim, a Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Israel, e estás contaminado. O povo de Deus não podia se esconder, não podia esconder que havia se prostituído. Por isso, se contaminou. De acordo com a lei de Moisés, o adultério tornava a pessoa espiritualmente impura. Para mim, pessoalmente, quando eu li esse texto, eu entendi aqui que, e foi muito assim significativo para mim, quando o texto começou dizendo: Conheço a Efraim. Eu sei que Deus me conhece, eu sei que Deus sabe todas as coisas, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ouvir Deus falando a mim nessa manhã, dizendo: Conheço a Efraim, ou seja, conheço a Evandro. Evandro, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei dos seus pecados, eu sei das suas lutas, eu sei das suas vitórias, eu sei das suas tentações. Deus está falando para você isso também hoje. Eu conheço você. Você que está me escutando pela internet, você que está me escutando pelo celular, você que está me vendo pela TV, através de um canal de parabólica ou de um canal aberto. Eu conheço você. Deus conhece os seus filhos e nós não precisamos temer. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer transformar um coração de pedra em um coração de carne. Por isso não precisamos temer. No verso 4, nós lemos assim: O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Olha, o povo sentia um desejo incontrolável de adorar outros deuses. E por isso
o uso do termo espírito de prostituição. Há demônios que levam as pessoas ao adultério. Há demônios que levam as pessoas à prostituição, à promiscuidade e à adoração de ídolos. Então, se a pessoa não tem uma conexão direta com Deus, ela não conseguirá vencer a esses demônios, porque eles são muito fortes. O verso 5 diz: a soberba de Israel, ou seja, o orgulho, abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá também, juntamente com eles. A atitude arrogante de Israel foi auto-incriminatória, foi autodestrutiva. Judá, o reino do sul, havia seguido o exemplo moral de Israel e experimentado as mesmas consequências. Uau! O verso 6 e 7 diz: estes irão com seus rebanhos, o seu gado, à procura do Senhor, porém não acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá. Sabe, apesar de Israel ter se rebelado muito contra Deus, muitos israelitas ainda tentavam manter uma aparente consagração. Israel tinha se voltado contra o Senhor quando decidiu adorar outros deuses e quando decidiu participar de ritos pagãos de fertilidade. Quanto ao termo porções, diz respeito às propriedades do povo que Deus permitia que animais selvagens e exércitos invasores devorassem. Que triste. Um povo que deveria ser um exemplo, que deveria desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutava agora de condenação, porque estava longe do Senhor. Do versículo 8 até o versículo 15, o texto continua dizendo: tocai a trombeta em Gibeá, em Ramá, tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven, ou Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim, serei como a traça, e para a casa de Judá, como a podridão. Uau, termos fortes, né? Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, como um leãozinho para a casa de Judá, e eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-ei, e não haverá quem os livre. E aí diz o seguinte no verso 15: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e buscam a minha face, estejam angustiados, cedo me buscarão. É provável que essa passagem se refira a um período durante o qual houve uma guerra sírio-efraimita, quando os esforços de Israel para se tornar independente do domínio sírio falharam. No verso 8 e 9 aparece ali a expressão tocar a buzina. Era o que se fazia em casos de emergência para convocar os guerreiros para a defesa da guerra. As cidades mencionadas desse versículo se localizavam no norte de Jerusalém, dentro ou próximo do território de Benjamim. O exército inimigo já havia devastado o norte e agora buscava invadir Judá. Com as palavras que o cerco está, o Senhor afirmou que o julgamento anunciado seria um decreto inalterável. E depois vem os versos 5, no capítulo 5, versos 10 e 11. Pedras eram usadas para demarcar fronteiras de propriedades. Um ladrão podia apoderar-se de parte da terra, no lugar. Mas a lei alertava que tal alteração de limites de propriedade acarretaria julgamento específico de Deus. Deus conhece todas as coisas. Ele julga todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E por isso, no verso 12, assim como a traça lentamente destrói os tecidos, o Senhor destruiria Israel.
porque ele conheceu o seu coração. A podridão mencionada ali se refere à condição espiritual de Israel. Tanto Israel como Judá buscavam proteção por meio das alianças, porém com a Síria e não com Deus. Os assírios, cruéis, por sua vez, tinham interesse em explorar o povo de Deus política e economicamente. É provável que o rei Jareb fosse Tiglat-Pileser, mas isso agora não importa. O que importa para mim é saber que Deus estava disposto a salvar e o povo não queria ser salvo. O capítulo termina com a figura de um leão feroz e invencível. Deus dispersaria seu povo por causa da sua traição. Mas o propósito da disciplina do Senhor era levá-los ao arrependimento, era levá-los a buscar sua face. O verbo hebraico traduzido como buscarão, que aparece aqui nos versículos 14 e 15, sugere um profundo desejo. Deus está sempre disposto a se relacionar conosco. Só que nós precisamos perceber que a santidade como um povo significa a nossa dedicação total a Ele individualmente. E então, o que você vai decidir? Dedicar-se a Deus, ser íntegro a Deus? Ou viver uma vida desleixada, sem se preocupar com o que Deus pede de nós? Que Deus te ajude para que você e eu, que nos ajude, sejamos fiéis. Vamos orar? Querido Pai e bondoso Deus, abençoa-nos para que possamos andar nos caminhos do Senhor, sermos fiéis e não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. Dá-nos a proteção Tua, conduza-nos em Teus caminhos, pois nós oramos no nome poderoso e maravilhoso de nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e seja, meu amigo, reavivado pela palavra de Deus a cada dia. Quando somos reavivados, somos transformados. Se somos transformados, somos felizes. Se somos felizes, vivemos melhor porque temos esperança. Grande abraço e até o próximo programa.